E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Independente aí do horário que você esteja assistindo, seja bem-vindo a mais uma aula de física, certo? Professor Zelma mais uma vez, representando aqui todos os professores do SET Ezequiel de Souza Brito, do terceiro ano do ensino médio, tá? Tanto da SET como dos anexos. Bom, nessa aula nós vamos iniciar o estudo do capítulo 11, que fala das ondas eletromagnéticas aos fótons. Então, esse capítulo é um capítulo introdutório da física moderna, tá ok, pessoal? Então, nós vamos começar a estudar coisas muito interessantes, coisas que graças à física, né, graças aos conhecimentos adquiridos pela física, nós podemos utilizar essas tecnologias, tipo celular, tipo GPS, enfim, várias tecnologias foram desenvolvidas com a física moderna, tá ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos soltar a vinheta, tamo junto. Pois bem, pessoal, vamos lá. Nós dividimos o capítulo 11 em 4 aulas, né? Então, serão aulas mais curtas, né? Aulas que dá para todo mundo assistir tranquilo, sem ficar muito cansado, tá bom? Então, eu espero que vocês assistam a aula até o final. Nessa primeira parte, nós trouxemos um breve histórico dessa introdução à física moderna, tá ok? Então, o que nós temos aqui? Bom, após séculos de estudo e de consenso na área científica de que os conhecimentos sobre as leis físicas haviam chegado ao limite, o século XX foi marcado pela presença e estudos de físicos que revolucionaram o conhecimento da física, propondo respostas para questionamentos que muitos acreditavam não ser possível responder, criando aquilo que entendemos por física moderna. O que seria a física moderna? Então, é o conjunto de teorias surgidas no começo do século XX que apresentou conceitos como mecânica quântica, teoria da relatividade e a física nuclear. Então, a física moderna nos traz essas teorias e essas teorias nós vamos começar a estudar a partir de agora, tá? Esse capítulo 11, repetindo, ele é um capítulo introdutório que nós vamos falar mais sobre os fótons, sobre o efeito fotoelétrico, mas nessa primeira aula a gente vai tentar trazer aqui uma introduçãozinha a essa física moderna. Aí no capítulo 12, que é o capítulo do próximo mês, nós veremos mais a fundo, né, realmente a física moderna propriamente dita. Nós vamos falar sobre mecânica quântica, teoria da relatividade e física nuclear, né? É a física moderna que nos traz uma grande quantidade de explicações que a física chamada física clássica ainda não nos respondia a certos questionamentos, tá? Então, vamos lá, continuar. Com isso, o estudo da física passou a focar seus esforços na compreensão do universo microscópico, buscando assimilar os fenômenos atômicos e subatômicos. Esses conhecimentos revolucionaram a maneira como enxergamos o mundo, permitindo grandes avanços tecnológicos, como o desenvolvimento na área da eletrônica, das telecomunicações e da energia nuclear. Então, a física moderna nos trouxe grandes avanços tecnológicos e ela começou a compreender o universo atômico, certo? E o universo subatômico. Na física clássica, a gente estuda mais o universo no sentido macroscópico, no sentido de objetos
de grandes corpos, né? É na física clássica que a gente estuda o movimento de corpos grandes, tipo o movimento dos planetas. E aí a física moderna ela traz estudos sobre o movimento de partículas atômicas e subatômicas, tá ok, pessoal? Então, o nascimento da física moderna é apontado pelos estudiosos como o momento em que o físico alemão Max Planck, considerado o pai da física quântica, apresentou em 1900 sua teoria a respeito da mecânica quântica. Ele buscava explicação para os fenômenos da radiação térmica, apresentando ao mundo uma equação capaz de explicar a intensidade de radiação emitida por corpos negros. Nós iremos abordar mais adiante, né, no capítulo 12, 13, que nós vamos estudar um pouco mais a fundo a física moderna. Essa questão da radiação dos corpos negros. Então, Max Planck, em seus estudos e experimentos, ele conseguiu responder alguns questionamentos de que, por exemplo, como é que um corpo negro ele consegue emitir radiação, porque nós sabemos que um corpo negro ele absorve toda a luz, por isso que ele não reflete nenhum tipo de luz, né? Então havia esse questionamento: se ele absorve toda a luz, porque como é que ele consegue emitir radiação, tá certo? Esse questionamento, essa pergunta foi respondida por Max Planck, e aí se tem como se fosse um marco inicial da física moderna. Posteriormente, no ano de 1905, o também alemão Albert Einstein, até então um jovem desconhecido físico, revolucionou novamente a mentalidade científica da época a respeito dos fenômenos atômicos ao propor a teoria especial da relatividade e a teoria do efeito fotoelétrico. Ele propôs possíveis respostas para questionamentos que não pareciam passíveis de serem respondidos pela física tradicional. Então, um dos grandes nomes da física moderna é Albert Einstein, e na verdade ele é considerado um dos maiores físicos já existentes, né? Eu particularmente acho esse cara muito massa. Albert Einstein e Isaac Newton são os dois caras assim, digamos que top da física, beleza? Então, a partir de 1905, Einstein começou a ganhar uma notoriedade no mundo científico. É o chamado Ano do Milagre. Foi um ano em que ele publicou a teoria da relatividade especial, que nós vamos estudar no próximo capítulo, e ele publicou também a teoria do efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico era uma questão dentro da física que ainda não havia resposta. E essa resposta não se encontrava dentro da física clássica, dentro da física tradicional. E aí veio Einstein, em 1905, e propôs uma resposta para esse questionamento. E nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Mas, por falar em física moderna, nós temos que falar também sobre James Clerk Maxwell. Maxwell foi um importante físico também dentro desse período aí, do início da física moderna. Ele começou seus estudos antes, né, do início do século XX, ainda no século XIX, e ele foi o cara que primeiro começou a entender, a desenvolver equações para explicar o eletromagnetismo. Então vamos lá. Hoje são os mais variados equipamentos que têm como princípio de funcionamento as ondas eletromagnéticas. Maxwell
foi o primeiro a prever a existência das ondas eletromagnéticas, porém, a comprovação dessa existência se deu anos depois por Hertz. Então, Maxwell foi o primeiro cara a prever a existência de ondas eletromagnéticas. Ele foi o primeiro cara a entender que eletricidade e magnetismo andavam juntos. Então, Maxwell ele demonstrou, usando a analogia das oscilações dos campos elétrico e magnético, com oscilações de um fluido, que essas oscilações deveriam se propagar da mesma forma que as de ondas mecânicas. Maxwell imaginou que essas ondas se propagariam em um meio que chamou de éter, um meio invisível que envolveria todos os objetos. Então nós temos aqui uma figura que representa uma onda eletromagnética, certo? Então vocês podem perceber que nós temos aí dois campos andando perpendiculares entre si. Nós temos o campo elétrico e nós temos o campo magnético. Dentro do nosso estudo do eletromagnetismo, nós já aprendemos que corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, são geradoras de campo magnético. E agora, no capítulo passado, nós aprendemos que o inverso também acontece. Nós aprendemos que um campo magnético variável, um campo magnético graças à variação do fluxo magnético dentro de um condutor, nós podemos também existir a produção de um campo elétrico. Então, corrente elétrica, ou seja, um campo elétrico variável, gera campo magnético, e um campo magnético variável gera campo elétrico. Então, Maxwell foi o primeiro cara que interpretou essa situação, que interpretou esse fenômeno físico. E ele imaginou que essa onda eletromagnética, né, ela viajaria pelo espaço dentro de um meio material. Ele chamou esse meio material de éter, né? Ele imaginou que o espaço ele fosse preenchido por essa substância chamada éter. Seria uma substância invisível, uma substância de densidade muito pequena, né? Praticamente nula. Ele imaginou que os planetas, enfim, tudo aquilo que não fosse preenchido por matéria seria preenchido por esse éter, tá ok? E aí mais na frente, com o nosso estudo aqui da física moderna, nós vamos aprender, nós vamos entender que esse éter ele não existe, tá ok? No espaço, onde não existe presença de matéria, nós chamamos de vácuo, beleza? Bom, energia e quantidade de movimento. Então, nós aprendemos lá no nosso segundo ano que onda transporta matéria. Aliás, perdão, onda transporta energia, né? Onda transporta energia sem transportar matéria, ok? Foi isso que nós aprendemos. Perdão aí. Quando uma onda eletromagnética ela interage com um meio material, a energia transportada por essa onda ela pode provocar movimentação de elétrons. Então, nós podemos concluir que a onda eletromagnética, além de transportar energia, ela pode transportar quantidade de movimento, né? E essa quantidade de movimento ela pode ser obtida pela expressão P igual a E sobre C. Então, o que é esse P? P é a quantidade de movimento. O que é esse E? É energia. E o que é esse C? Velocidade da luz. Então, a quantidade de movimento que uma onda eletromagnética
transporta é dado por essa expressão. Essa expressão é uma expressão bem interessante. Olha só, deixa eu tentar pegar aqui o lápis, né? Então, lá no primeiro ano a gente aprende que quantidade de movimento, certo? Ela é a massa vezes a velocidade, beleza? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente aprende isso. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Bom, se nós pegarmos e substituirmos, né, por essa formulazinha aqui, né? Então nós temos, deixa eu pegar aqui a caneta. Então nós temos E dividido por C. Vocês concordam? Se a gente fizer aqui um meio pelos extremos, pessoal, certo? Um meio pelos extremos, como é que vai ficar? Deixa eu apagar aqui para vocês. Como é que vai ficar, né? Vai ser igual a C, ou então, vou botar aqui logo o M. M vezes C vezes V. Como nós estamos tratando de onda eletromagnética, né? E esse V é velocidade, então nós estamos tratando da velocidade da luz. Então esse C, esse V, na verdade, nós podemos substituir por um C. Vou fazer aqui fios aqui, tá? Nós podemos substituir por um C. E se a gente multiplicar C vezes C, vai dar quanto, pessoal? C vezes C vai dar C ao quadrado, beleza? Então, nós teremos aqui aquela famosa fórmula E é igual a mc ao quadrado. Einstein ele é muito conhecido, associado por essa formulazinha aqui. Então, essa fórmula E igual a mc ao quadrado surge dessa formulazinha da quantidade de movimento. Beleza, pessoal? Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. Então, vamos continuar. Energia e quantidade de movimento. Bom, se a onda eletromagnética ela comunica uma determinada quantidade de movimento, né, ela exerce sobre ele um impulso. Se ela comunica a um anteparo, se ela comunica a um anteparo uma determinada quantidade de movimento, ela exerce sobre ele um impulso, o que origina uma pressão de radiação. Então, essa onda, ela tá aqui um anteparo, a gente pode imaginar aqui uma placa metálica, né? Então, essa onda ela está vindo aqui e ela bate nesse anteparo, certo? Quando ela faz isso, quando ela bate nesse anteparo, ela está exercendo uma pressão sobre esse anteparo, beleza? Então, que pressão é essa? Seria a chamada pressão de radiação. Ou seja, em outras palavras, a luz pode exercer uma força sobre o anteparo. Então, ó, pressão, eu acredito que vocês devem lembrar, ela é dada por força dividido por área, né? Então, nós temos aqui uma força sendo aplicada no anteparo. Então, a luz, ela aplica uma força naquele anteparo. Acredite, a luz que está batendo em você, aqui no meu caso também agora, que é a luz da lâmpada, ela está exercendo uma pressão no meu corpo, sobre mim, e em vocês também, tá bom? Então, como é que a gente faz para calcular essa pressão de radiação? Então, nós temos aí que a pressão de radiação vai ser igual a I sobre C. O que é I? É a intensidade daquela radiação, tá certo? I é a intensidade da radiação. E o C é a velocidade da luz, tá ok? Antes da gente ir para o exercício, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo de uma experiênciazinha que demonstra
essa pressão de radiação, tá ok, pessoal? Só um instante. Então, pessoal, vamos ver aqui o videozinho. Então, percebam que a lâmpada, ela começa a acender, certo? E aí, lá dentro da outra lâmpada, nós temos aí um conjuntinho de hélices, hélices metálicas, né? De plaquinhas metálicas. Então, vejam que as plaquinhas, elas começam a girar, tá bom? Pois bem, pessoal, vamos lá. Bom, esse experimento, né, através dele a gente consegue visualizar bem direitinho essa pressão de radiação, né? Se vocês quiserem, vocês podem voltar ao vídeo, né, pausar para dar uma observada melhor. Nós temos aí uma lâmpada, né? Essa lâmpada a princípio está apagada e na outra lâmpada nós temos um conjuntinho de hélices metálicas, né? Então, de acordo com que essa lâmpada da direita ela acende, ela vai aumentando a intensidade, né? A gente percebe que ela vai ficando mais clara, né? Vai aumentando a intensidade, as hélices vão começando a girar. Então, o que faz girar aquelas hélices? É a pressão de radiação, né? É a luz batendo naquelas hélicezinhas. Por isso que eu digo, a luz que bate em você exerce uma pressão. É uma pressão muito pequena, mas exerce uma pressão. E a gente imaginando isso no espaço, né? Qualquer forçazinha que exercida sobre você vai fazer aí uma boa diferença. Então vamos lá. Vamos para o exercício resolvido. Esse exercício resolvido tem aí no livro de vocês, tá, pessoal? Eu peguei o exercício resolvido número 1 aí do livro de vocês. Então diz o seguinte: em uma praia do Nordeste, em um dia de sol forte, a intensidade da radiação solar que atinge a superfície da Terra é de 1,2 vezes 10 elevado a 3 watts por metro quadrado, tá bom? Tem aí 103, mas é 10 elevado a 3, tá? Determine a pressão de radiação que atinge a areia da praia. E na letra B, nós temos aí para a gente determinar a força que a radiação exerce sobre um banhista, avaliando em 0,4 metros quadrados a área do seu corpo exposta, né? Então vamos lá, vamos para a resolução. Então nós temos aqui, ó, sendo I, né, a intensidade da radiação, né, 1,2 vezes 10 elevado a 3 watts por metro quadrado, a expressão da radiação, aliás, a pressão de radiação nós temos I sobre C, né? Então o I é 1,2 vezes 10 elevado a 3 e C, o que é C, pessoal? C é a velocidade da luz. A velocidade da luz, ela é sempre constante, tá certo? E ela é representada por 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É como se fossem aí 300 milhões de metros por segundo. Então, a luz, a velocidade da luz é a velocidade mais alta que existe na natureza, certo? Até hoje, né, quando eu digo até hoje, porque eu não sei daqui a 100 a 200 anos se haverá alguma descoberta de alguma velocidade maior, mas até os dias de hoje, essa é a maior velocidade existente na natureza, é a velocidade da luz, a velocidade de uma onda eletromagnética, tá ok, pessoal? Então, só frisando aqui, a partir desse momento que a gente vai trabalhar física moderna, nas fórmulas onde aparece C, você tem que entender, você tem que saber que esse C é a velocidade da luz, ok? Então vamos lá. 1,2 dividido por 3, aliás, perdão, 1,2 vezes 10 elevado a 3 dividido por 3 vezes 10 elevado a 8
vai dar igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 Pascal, né? Pressão é dado em Pascal, tá? Esse PA é Pascal. E vamos para a resolução da letra B. A letra B, ela nos pede a força que é exercida sobre o banhista, né? Então, nós temos aí pressão. A gente aprende lá no primeiro ano que pressão é força dividido por área, beleza? Então, força dividido por área. Qual seria essa pressão? É a pressão de radiação. Então, a gente fazendo aqui o meio pelos extremos, né? Ó, aqui, deixa eu pegar aqui o lápis. Então, se a gente fizer aqui o meio pelos extremos, nós temos que força, né, é igual a quem? A pressão vezes a área. A área está representada aqui na formulazinha por um S, tá? Mas geralmente a gente coloca um A. Então, força é igual a pressão vezes a área, tá? Então, qual é o valor da pressão? Nós temos aí 4 vezes 10 elevado a menos 6. Qual o valor da área do banhista? 0,4 metros quadrados, certo? Fazendo aqui a continha, nós temos que 4 vezes 0,4 dá 1,6. Então, nós temos aí, deixa eu só apagar aqui para não ficar no meio da resposta, né? Então, nós temos aqui resultado de 1,6 vezes 10 elevado a menos 6 newtons, né? Aí tem uma observaçãozinha que a resposta traz. Para avaliar a pequenez dessa força, pode-se pensar que ela equivale ao peso de um corpo de massa de 1,6 vezes 10 elevado a menos 7 quilos, 1/100º da massa da menor espécie de formiga. Então, é uma força muito pequena, certo? Muito pequena. Então, vamos para o nosso encerramento, certo? Como nós estamos falando aqui sobre o início da física moderna, eu coloquei uma frase de Albert Einstein. Diz o seguinte: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Uma frase aí muito bonita. Então, ainda mais nos tempos de hoje, né, pessoal? Nós temos que agradecer todo santo dia por a gente acordar, por a gente dormir, pela nossa saúde, pela saúde dos nossos amigos, dos nossos familiares, tá ok? Então, fim por fim, feito por mim. Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, pessoal.